O efeito Isaías. Parte 5. Decodificando a ciência perdida. Da oração e profecia. Greg Braden. O Evangelho de Tomé. Um dos textos mais controversos de Nag Hammadi é o documento conhecido como o Evangelho de Tomé. Pelo menos parte deste manuscrito foi provado que foi traduzido do grego para o copta egípcio, a língua usada pelos cristãos nos mosteiros do Egito no início do primeiro milênio. O Evangelho de Tomé é uma coleção rara de provérbios, parábolas, histórias e citações diretas de Jesus. Acredita-se que foram compiladas pelo irmão de Jesus, Didymus Judas Tomé. É o mesmo Tomé que mais tarde fundou as igrejas cristãs do Oriente. Partes deste evangelho são muito semelhantes ao manuscrito chamado Evangelho Q, um manuscrito cuja origem imagina ser do século I. Os textos que assim chamados pela rubrica da palavra alemã Quelle, que significa fonte, são aqueles que os autores do Novo Testamento usaram como referência. No entanto, há muitas partes do Evangelho de Tomé que não são encontradas no Evangelho Q, o que implica que é uma fonte independente que pode confirmar e validar outros textos que datam do mesmo tempo. As palavras do Evangelho de Tomé são alguns dos mais místicos dos textos gnósticos. Ao mesmo tempo, diante do rico contexto fornecido pelos manuscritos do Mar Morto, essas mesmas palavras adotam um novo significado e oferecem uma nova compreensão. Por exemplo, em resposta a uma questão de seus discípulos sobre o seu destino final no mundo, o Evangelho de Tomé inclui que Jesus explicou a seguinte parábola: pois há 5 árvores no paraíso e você vê que permanecem imutáveis no inverno e no verão, cujas folhas não caem. Quem os conhece não sentirá a morte. Na ausência de um quadro de referência para as 5 árvores, estas palavras oferecem pouco mais do que um provérbio místico sobre o qual refletir. No entanto, no contexto fornecido pelos anjos da vida dos essênios, estas palavras tornam-se a fonte da confirmação da ciência antiga da vida eterna, as 5 chaves do pensamento, do sentimento, do corpo, da respiração e da nutrição. Os textos, confirmando que Jesus foi um mestre das tradições essênias, empresta credibilidade adicional à interpretação desta referência mística para a vida eterna. Além da ciência, religião e milagres. Os mesmos textos que preservaram as profecias, sugerem que é possível transmutar tais previsões de mudanças catastróficas, mesmo aquelas que parecem iminentes. Textos como os Evangelhos dos Essênios e a Biblioteca de Nag Hammadi descrevem uma sabedoria que nos permite reunir nossas visões que afirmam a vida em uma vontade coletiva de remodelar nosso futuro. Ao fazê-lo, redefinimos as visões antigas que falam de elevação no nível do mar, terremotos devastadores, erupções solares e a constante ameaça de uma guerra mundial. Por diferentes que, em alguns aspectos, podem parecer os detalhes de nossa herança perdida, há temas comuns que conectam os textos com uma fonte significativa de conhecimento para os nossos dias. Através da sabedoria que precede a história, somos lembrados de que as escolhas pessoais de reafirmar a vida no mundo de nossos pensamentos, sentimentos e emoções são refletidos como tempos de paz e perdão no mundo coletivo de nossas famílias e comunidades. Da mesma forma, as ações que negam o dom da vida em nossos corpos são refletidas como mal-estar, opressão e guerra em nossas cidades, governos e nações. Mais uma vez somos convidados a lembrar que o mundo interior e o exterior são um reflexo um do outro. A simplicidade que encerra esta memória é o que faz milagres, como a cura que eu expliquei no início deste capítulo, é um fato e não uma probabilidade. Talvez os elementos, textos, que foram perdidos nas revisões e excluídos durante o Concílio de Nicéia no século IV, as ciências da profecia e da oração, são aqueles que falam da maioria dos poderes natos dos seres humanos. Considerada por muitos como a mais antiga de todas as ciências, estas tecnologias internas representam a nossa oportunidade de início, identificar as consequências futuras das nossas decisões atuais e, em seguida, escolher o nosso futuro com segurança e confiança. Aqui eu leio o que sempre foi, o que era agora e o que poderia acontecer. O Evangelho dos Essênios da Paz. 3. As profecias. Visões silenciosas de um futuro esquecido. Praticamente todas as tradições centenárias do mundo lembram-nos que o nosso tempo não é um momento comum na história da humanidade na Terra. Aqueles que viveram antes de nós legaram suas mensagens proféticas criptografadas em seus textos sagrados e tradições orais como sistemas de cronômetros. Suas mensagens,
escritas para algumas pessoas que só podiam conhecer a sua existência em sonhos, manter viva a memória de visões, que em alguns casos antecedem os primeiros momentos da nossa história escrita. Com o tempo, os temas de suas visões foram incorporados em uma grande variedade de tradições religiosas e práticas espirituais. Como disparates que podem parecer, os traços das semelhanças nessas tradições nos oferecem as chaves para decifrar o significado que essas palavras sagradas têm para nós hoje. Apenas recentemente, com a ajuda de computadores e outras ciências do século XX, foram capazes de confirmar e autenticar as referências das antigas visões sobre um tempo futuro. Os guardiões do tempo, os maias misteriosos. À medida que nos aproximamos do alvorecer do século XXI, um dos mistérios do nosso passado, o dos maias, ainda é um caso a resolver. Quase tão rapidamente como fez sua aparição nas áreas remotas da península de Yucatán, cerca de 1500 anos atrás, esses arquitetos de templos maciços e observatórios celestes de repente desapareceram em torno de 830. Além de suas imensas praças e torres de pedras dispersas, eles nos deixaram vestígios do seu passado, e talvez para o nosso futuro, em seus cálculos únicos de tempo. O calendário maia pode ser um dos sistemas mais antigos e sofisticados para medir o tempo conhecido pela humanidade. Até o advento dos nossos relógios atômicos, com base na vibração do átomo de césio, o calendário maia competiu em precisão com qualquer outro sistema de medição do tempo conhecido até o século XX. Até a data, os descendentes dos maias antigos calcularam o tempo e determinaram a data correta por meio de um sistema que, segundo os especialistas, não pulou um dia sequer em mais de 25 séculos. Reconhecendo a natureza como ciclos recorrentes de eventos, o calendário maia reflete que as pessoas entendem o tempo como um sistema de períodos de entrelaçamento. No sistema de medição de tempo maia, foi essencial um cálculo de 260 dias chamados Tsolin ou calendário sagrado. Comuns a outras tradições da Mesoamérica, Tsolin é criado como uma interconexão entre 20 dias designados e um cálculo baseado no número 13, ou seja, 20 meses de 13 dias. Os maias, no entanto, levaram seu cronômetro ainda mais. Intercalado com um calendário de 365 dias chamado Ano Vago, progrediu os dois ciclos de tempo como as engrenagens de duas rodas, até que aconteceu a estranha ocorrência de que um dia do calendário sagrado coincidiu com a do calendário vago, que marcou o fim de um ciclo de 52 anos. Naquele dia, que foi muito marcante, definiu um período ainda mais extenso de tempo. O grande ciclo dos últimos 5.200 anos foi medido como 100 ciclos de 52 anos. De acordo com estes cálculos e as tradições dos sacerdotes do calendário maia, nosso último grande ciclo começa nos tempos bíblicos de Moisés, em 3.114 anos antes de Cristo, e termina em 2012. As visões maias do nosso futuro estão intimamente relacionadas ao seu sistema de medição de tempo. Os profetas antigos sugerem que os ciclos do tempo têm características únicas que são baseadas em uma grande onda que viaja periodicamente através do cosmos. Como a onda ondula durante a criação, seu movimento sincroniza a vida e as forças da natureza em ciclos. O fim do nosso ciclo atual é considerado especialmente significativo para a Terra e a humanidade. Dr. José Argüelles, um renomado perito em cosmologia maia, sugere que o atual subciclo de 20 anos de idade, que começou em 1992, marca o surgimento de tecnologias não materialistas e ecologicamente harmônicas. Apoiada por uma nova sociedade mediárquica de informação descentralizada. Os antigos maias do nosso dia acreditam que o encerramento deste grande ciclo milenar terá lugar na nossa geração, no ano 2012, que já havia sido previsto há 3.000 anos. Eles veem este momento único como o culminar de um ciclo e o nascimento de um tempo de mudança extraordinária. Dr. Argüelles, referindo-se a atributos específicos atribuídos aos ciclos, evoca as crenças maias quando ele sugere que, com a convergência dos ciclos maias, o nosso propósito será cumprido para reunir toda a mente da Terra e selá-lo com uma harmonia de semente estelar. Da mesma forma, as tradições astecas do centro do México seguem os grandes períodos da história da Terra com seus ciclos chamados sóis. Sua história diz-lhe sobre um tempo do primeiro sol, chamado Nahualsal,
quando o nosso mundo era habitado por gigantes que viviam na Terra. Se evocarmos as referências bíblicas a um mundo semelhante, descobrimos que o preniciano livro de Enoque descreve os dias em que as mulheres que conceberam apenas o nascimento de gigante, cuja estatura era 300 cúbitos, cerca de 150 metros, devoravam tudo o que os trabalhos dos homens produziam, até que era impossível alimentá-los. Este período concluiu quando o reino animal conquistou o reino humano. O segundo sol, o próximo grande ciclo, chamado Nauecatl, ocorre quando os seres humanos começaram a cultivar e a destruir as plantas. Este período culminou com um grande vento que varreu a superfície da terra, destruindo tudo o que encontrou em seu caminho. Durante o terceiro sol, Nauecatl, os habitantes da terra construíram grandes templos e cidades. Disse que grandes rachaduras e uma chuva de fogo colocou um fim a este ciclo. Nos registros geológicos, podemos ver que, na verdade, houve um tempo em que partes da Terra estavam cobertas de fogo. Acredita-se que foi devido à colisão de um objeto, possivelmente um asteroide, quase 65 milhões de anos atrás. O fim do quarto Sol, com gelo e inundações, também foi confirmado geologicamente, bem como em tradições orais e escritas de todo o mundo. O calendário azteca indica que hoje estamos vivendo nos últimos dias do quinto Sol. O fim do quinto mundo está previsto para acontecer em nossa geração, vai coincidir com o último ciclo Maia e vai levar ao próximo grande ciclo, o nascimento do sexto Sol. Com o passado como um modelo, muitas tradições antigas descreviam os dias de mudanças como tempos de tribulação e purificação. Na época, seremos convidados a contemplar o inusitado e, em alguns casos, destrutivas, implantações da natureza como uma oportunidade para fortalecer e preparar-se para mudanças ainda maiores que terão lugar no mundo. Os temas comuns a todas as profecias sobre esta época da história, incluem fenômenos climáticos anormais e a perda da costa devido aos níveis crescentes do mar, a fome, as secas, os terremotos, e a destruição das infraestruturas em torno do mundo. Os profetas do século XX, como Edgar Cayce, têm previsto mudanças maciças em nosso planeta, que são supostos para reestruturar a geografia da América do Norte desde o final dos anos 90 até o século XXI. Isto inclui visões de um grande mar interior, que irá ligar o Golfo do México com os grandes lagos, e a imersão de grande parte das margens orientais e ocidentais. As descrições gráficas que foram feitas do nosso futuro, às vezes centenas ou milhares de anos de idade, estabeleceram um novo critério para as possibilidades de tecnologia interior e profecia. Como os nossos antepassados puderam vislumbrar o que ainda tem de acontecer no nosso tempo? Talvez o que é ainda mais importante, quão precisos são as suas visões do nosso futuro. Visão remota. Profetas do século XX. A palavra profeta invoca imagens de videntes antigos embrulhados em hábitos encapuzados, que sonhavam em despertar com um tempo que ainda estava por vir. Mas a ciência dos profetas foi preservada para este dia como uma profissão respeitável envolta no mistério de um novo nome. De acordo com uma investigação realizada no prestigiado Instituto de Pesquisa de Stanford, SRI, no início dos anos 70, a faculdade de ver acontecimentos ou eventos distantes passou a ser chamado de visão remota. Embora as características da visão remota possam variar entre as pessoas, o procedimento geral é semelhante para todos. Muitas vezes começa com um estado suave de relaxamento com os olhos fechados. O receptor trabalha com impressões sensoriais sobre eventos que podem estar acontecendo em qualquer lugar do nosso planeta, na sala ao lado ou em um posto fronteiriço à beira de um deserto que esteja na outra extremidade do mundo. O vidente, treinado para distinguir os vários tipos de sensações, atribui identificadores à experiência e refina as impressões a graus cada vez mais detalhadas. Sons, cheiros, sabores e sensações, bem como imagens, que podem estar presentes nesta viagem. Treinamento para ensinar os videntes remotos a aceitar e registrar essas impressões imparcialmente constitui a habilidade que os diferencia dos sonhadores fortuitos. Com as vantagens óbvias que isso oferece às técnicas e serviços secretos e de inteligência, essas faculdades são um novo campo de coleta de informações com menos riscos. A visão remota agora desempenha um papel viável na segurança e defesa das nações no mundo livre. Em 1991, por exemplo, os videntes remotos que trabalham aos cuidados das aplicações da ciência,
International Corporation, SAIC, foram convidados a reduzir a área de busca para um tipo específico de míssil no Iraque Ocidental. Confinando a busca a regiões específicas do deserto iraquiano, tinha o potencial de economizar tempo, combustível, dinheiro e salvar vidas. A visão remota, ou a capacidade de uma pessoa projetar sua consciência de um lugar para outro, tornou-se um assunto de estudo rigoroso. Ironicamente, só foi agora, nos últimos anos do segundo milênio, quando a ciência moderna confirmou os princípios desta tecnologia interna, que já conhecia os profetas de 2.500 anos atrás. Para muitos povos, seu primeiro contato com a ciência da clarividência, da visão à distância dos eventos em tempo real, foi através dos convidados dos programas de rádio noturnos. Para a vinda do próximo milênio, uma série de especialistas no campo de futurologia e visões remotas afirmaram ter entrado no mundo de uma terra do milênio, embora, por vezes, com resultados perturbadores, o que não é surpreendente. Como outras descrições da profecia para o milênio, as viagens remotas para o nosso futuro são normalmente encontradas em duas categorias de experiências. Alguns videntes descobriram que eles não podem ver além do ano de 2012, o ano familiar do calendário maia que marca o fechamento do nosso grande ciclo. No ano 2012, os viajantes do tempo disseram que viram um tique muito diferente. Do ponto de vista atual, o mundo que eu tenho visto, parece ter sofrido algum cataclismo. Eles não viram nenhum prédio, sinais de comércio ou normalidade de acordo com nossos padrões atuais. O óbvio do ano 2012 pode ter sido visto na presença ou resultado descrito por outros videntes e profetas, a destruição devido a uma guerra, grande parte do mundo, como sabemos hoje. Outros videntes que viram nosso futuro recentemente relacionam um cenário semelhante, mas acrescentam que haverá uma grande onda de fogo e calor. Este cenário nos lembra das teorias que previam ondas cíclicas de próton e fluxo de plasma que viajam através do cosmos em ciclos de tempo, e que esporadicamente encontram a Terra em seu caminho. Em ambos os casos, os relatórios dos videntes remotos descrevem um futuro que não é promissor em tudo. A parte desse tema é comum para muitas profecias. Pode haver uma alternativa para tais resultados. Nostradamus. Por mais de 400 anos, a palavra profecia tem sido quase sinônimo com o nome de um grande vidente cujas visões estenderam vários séculos no futuro. Nascido em 14 de dezembro de 1502, Michel de Nostradamus, conhecido como Nostradamus, tem sido talvez o mais ilustre profeta dos últimos tempos. Seu dom de clarividência permitiu-lhe mergulhar no futuro dos nossos dias como testemunha de fatos com detalhes extraordinários e precisão. Quando ele estudou os antigos oráculos, ele desenvolveu suas próprias técnicas para navegar as ondas do tempo como um observador, e muitas vezes levou as suas tecnologias de tempo do futuro que ele tinha visto em suas visões. No final, Nostradamus se tornou um médico e incorporou muitas das ideias de suas profecias em sua prática. Suas técnicas, que hoje parecem ser de bom senso, foram revolucionárias na Europa do século XVI durante a Era da Peste Negra, incluindo o uso de plantas medicinais, ar fresco e água potável. Além disso, ele prescreveu uma mistura de aloe e pétalas de rosas, muito ricas em vitaminas e desconhecidas em seu tempo. Uma das anedotas mais conhecidas sobre a capacidade de Nostradamus de ver o futuro é a seguinte. Nostradamus inesperadamente viu que passava um grupo de frades que caminhavam em uma estrada. Imediatamente ele se ajoelhou aos pés de um deles e beijou-lhe o hábito. Quando perguntado por que ele fez isso, ele simplesmente respondeu, eu tenho que reverenciar a sua santidade. 40 anos se passaram, 19 desde a morte de Nostradamus, de modo que o misterioso evento da estrada solitária fazia sentido. Em 1585, o frade cujos hábitos haviam sido beijados pelo profeta se tornou o Papa Sisto V, no que pode ser o seu trabalho mais conhecido dos séculos. Nostradamus sempre registrava suas visões do futuro. Antes de sua morte, ele tinha gravado visões por 10 séculos, cada um com uma centena de versos de 4 linhas, chamado quadras. As profecias de Nostradamus, que sempre foram republicadas desde então, se estenderam ao ano 3797, e de acordo com as interpretações, ainda mais. Muitas visões que preveem eventos sociais,
políticos e científicos de magnitude global são extraordinariamente precisas. Outros sem datas específicas, na melhor das hipóteses são nebulosos e sujeitos a interpretações. Nostradamus anunciou 2 guerras mundiais, das quais citou o nome de Hitler e descreveu o símbolo da suástica, a descoberta da penicilina e da energia nuclear, o assassinato de John Kennedy, o vírus da AIDS, e o fracasso do comunismo. Embora datas e eventos estejam sujeitos a interpretações, os estudiosos de Nostradamus concordam que o profeta previu uma mudança catastrófica em escala global até o final do milênio. Embora a data exata de um evento poderia ser calculada por seus leitores após frases-chave, apenas quando ele sentiu que havia um fato particular que foi crítico deu a data dele. Por conseguinte, um desses fatos ocorreria em nossa geração e é especialmente interessante. O Centuria 10, quadra 72, relata que, no ano 1999 e 7 meses, um grande rei do terror virá do céu. Vai ressuscitar o grande rei dos mongóis. Antes e depois, a guerra reinará felizmente. Mais revelações podem ser encontradas nesta quadra sinistra na carta a Henrique II, versículo 87, onde Nostradamus escreve que isso será precedido por um eclipse de sol, mais escuro e mais assustador do que nunca desde a criação do mundo, exceto o que aconteceu após a paixão e a morte de Jesus Cristo. Em 11 de agosto de 1999, um eclipse solar poderia ser visto de muitos países no continente europeu. As visões de Nostradamus também preveem cataclismos na Terra que irão produzir mudanças, semelhantes às profecias que encontramos nas tradições dos ameríndios e da Bíblia. No versículo 88 da carta a Henrique II, há detalhes até o mês específico. Haverá presságios na primavera e mudanças extraordinárias depois, mudanças nas nações e grandes terremotos. E no mês de outubro haverá um grande movimento do globo, e será de tal magnitude que as pessoas irão pensar que a Terra perdeu seu movimento natural da gravitação e que será mergulhada em um abismo de escuridão eterna. Nostradamus projetou sua visão ainda mais e viu um tempo muito mais feliz, após os dias de trevas sobre a Terra. Em uma passagem do Centuria II, quadra 12, os estudiosos interpretam a visão de Nostradamus como uma descrição de um tempo de renovação espiritual. O corpo sem alma não é mais sacrificado. O dia da morte torna-se um renascimento. No Centúria III é ainda mais descritiva essa época do nosso futuro na quadra 2. A palavra divina dará substância que conterá o céu e a terra. Corpo, alma e espírito serão onipotentes. Tudo está a seus pés, como no trono do céu. Inquestionavelmente, não científicas e abertas a muitas interpretações, estas visões do século XVI ao nosso futuro compartilham coisas com as de outros profetas, ambos antigos e mais recentes. Edgar Cayce. Edgar Cayce é o homem que veio a ser conhecido como o profeta adormecido do século XX. Nascido em março de 1877, a educação formal de Cayce terminou quando completou o 9º ano. Embora como uma criança, já deu sinais de ter experiências paranormais. Não desenvolveu seus dons de clarividência e cura em grande escala até que ele era um adulto. Cayce, que limitou sessões de cura para 2 por dia, muitas vezes viajou através do passado de seus pacientes para entender sua condição atual. Embora ele não se lembrasse do conteúdo de suas leituras quando ele acordava de seu estado de transe, sua secretária, Glarias Davis, estava sempre presente para tomar notas das sessões. Através de centenas destes relatórios, catalogados sistematicamente para o estudo na Associação para a Pesquisa e Iluminação, Associação para a Investigação e o Esclarecimento, Cayce ofereceu breves revelações sobre os mistérios de nosso esquecido passado, bem como nosso futuro milenar. A primeira cura de Edgar Cayce teve lugar quando ele tinha 24 anos de idade, e foi assim mesmo que se realizou. Com a ajuda de um hipnotizador, ele pediu a Cayce para se concentrar na sua persistente dor de garganta, enquanto em um estado relaxado de ciência alterada. Para a surpresa dos presentes, em seu estado de sonho Cayce começou a falar, dirigindo o hipnotizador para dar sugestões ao seu corpo inconsciente. Imediatamente respondeu às instruções para redirecionar o fluxo sanguíneo para a parte superior de seu corpo. Seu problema de garganta foi resolvido e Edgar Cayce começou o que acabou se tornando um serviço para a vida,
que era a realização de leituras semelhantes para os outros. A precisão das suas leituras está bem documentada. Previu o colapso da Bolsa de Valores em outubro de 1929, em suas leituras 137 a 117. Com toda certeza haverá um colapso que vai causar pânico nos centros monetários, não só na atividade de Wall Street, mas vai envolver o encerramento de muitos centros. Casey viu também o que mais tarde seria chamado a Segunda Guerra Mundial, anos antes de acontecer. Em sua visão viu futuros conflitos. Leitura 416 a 417. Disse que os países começariam a tomar lados, como mostrou os austríacos, alemães e mais tarde os japoneses unindo forças. Sua descrição continua com a afirmação de que, a menos que houvesse a intervenção de uma força maior, que ele descreveu como sobrenatural, os assuntos das nações e dos povos, de todo o mundo, como se fosse, queimaria nas chamas provocadas pelos centros de controle e segurança e por aqueles que anseiam por poder e expansão. No que seria uma das mais conhecidas e ao mesmo tempo confusas profecias, ele sugeriu que os últimos anos do século XX e o primeiro do século XXI seria um tempo de mudança sem precedentes na Terra. Como os videntes do passado, ele viu mudanças globais que poderiam ser classificadas em duas categorias: um futuro que viria de uma mudança gradual, e um tempo de tumultuosas mudanças que, na melhor das hipóteses, podem ser descritas como catastróficas. Curiosamente, os dois tipos de profecias ocorrem durante o mesmo período de tempo. Na leitura 826 a 828, agosto de 1936. Casey é perguntado sobre as mudanças que ele vê de concreto para os anos do fim do milênio e do início do 2001. Longe da imprecisão de muitas dessas profecias, sua resposta é uma afirmação direta de um movimento tangível de mudança sobre a Terra. Há a mudança do polo, ou vai iniciar um novo ciclo. As flutuações dos polos magnéticos de mais de 5 graus nos últimos 40 anos, acopladas com a descida rápida da intensidade magnética que precedeu estes investimentos polares na história da Terra, renovaram o respeito para estas visões. Em uma série de leituras que culminaram em 1934, Casey descreveu as mudanças geográficas e geofísicas que ele viu que começariam em um período de 40 anos, entre 1958 e 1998. Uma chave para interpretar esses indicadores é que eles foram profetizados para começar, não necessariamente, mas podendo isso acontecer em 1998. Estas mudanças são muito previsíveis para alongar até o próximo século. Mark Thurston, um perito nos ensinamentos e filosofia de Edgar Cayce, resume suas descrições como segue: uma ruptura da massa da Terra ocorrerá na porção ocidental da América. A maior parte do Japão será imersa às águas. Haverá algumas mudanças nas partes do norte da Europa que vai acontecer tão rapidamente que pode ser dito que ocorreu em um piscar de olhos. As terras do Oceano Atlântico emergirão da costa da América. Grandes convulsões irão flagelar o Ártico e a Antártica. Vulcões vão entrar em erupção, especialmente nos trópicos. Uma mudança nos polos altera as condições climáticas. Por exemplo, determinadas áreas frias e semitropicais tornar-se-ão tropicais. Como Thurston sugere, várias dessas mudanças parecem estar diretamente ligadas a uma mudança nos polos magnéticos. Embora uma mudança completa ainda não tenha sido produzida, cada vez mais cientistas e pesquisadores acreditam que as recentes mudanças nos campos magnéticos da Terra são apenas os precursores desse evento. Embora entre as primeiras previsões de Casey há uma série de profecias sobre o milênio que parecem ser catastróficas, leituras subsequentes sugerem uma interessante mudança, embora sutil. Em uma leitura de 1939, a visão Casey do final do século descreve câmbios graduais, em vez das mudanças repentinas mencionadas acima. Casey diz que em 1998 vamos ver uma grande atividade criada pelas mudanças graduais que estão ocorrendo. Ele continua a falar sobre a mudança do milênio, e diz que à medida em que as mudanças ocorrem, a mudança entre a era de peixes para a era de aquário é gradual, sem cataclismos. Ao oferecer duas visões diferentes sobre a virada do século, Casey pode ter trazido uma nova revelação sobre o valor da profecia em nossas vidas atuais. Desde as suas leituras de catástrofes, bem como as mudanças graduais, composta apenas de alguns anos em vez de séculos,
Que mudança em nosso futuro pode sugerir essa diferença em suas leituras? É indiferente que visões do nosso futuro nós consideremos, como a maioria apresentam uma variação das medições exatas do tempo, parecem representar momentos de possibilidade, mais do que uma citação específica com um resultado preciso. Em suas próprias palavras, o profeta adormecido oferece uma chave para a ciência da profecia, lembrando-nos que nós influenciamos o resultado da história pelo curso que nossas vidas tomam no presente. Na leitura 311 a 310, que se sugere que a nossa resposta aos desafios da nossa vida pode determinar, pelo menos em parte, o grau ao qual nós experimentamos as mudanças que ele previu. Pode depender em grande parte da metafísica relacionada. Há condições que na atividade das pessoas, de acordo com seus pensamentos e empenho, muitas vezes, podem manter intacta muitas cidades e terras com a sua aplicação de leis espirituais. Continua.